houve tempo para preparar, sabem por isso, houve um fórum por todo o país para ouvir os setores interessados, disso falará o Dr. Paulo Mota Pinto. Houve uma participação nacional, o programa é fruto desse amadurecimento. Portanto, terminou uma legislatura, houve uma preparação para o exercício do governo. Eu acho que há condições que não havia em 2002, quando nós assumimos a responsabilidade. A situação do país é mais grave ainda do que era na altura. Mas há outra preparação que não havia naquela ocasião. É evidente que a própria Dr. Manuel Freire tem dito o seguinte: eu não conheço em pormenor o estado em que estão as coisas. Isso é uma descoberta que nós fazemos, mesmo às vezes ao nível da gestão de uma faculdade. Eu não fiz o cumprimento que devia ter feito à nossa querida professora Cristina Robalo Cordeiro, que tão bem desempenha funções na mãe das mães das universidades portuguesas, a mãe de todas as universidades, e funções que são premonitórias de outras, que se Deus quiser poderá talvez vir a desempenhar, mas enfim, isto já é a minha opinião, isto aqui é a minha conta que eu digo isto. Mas é evidente que, respondendo ao professor Canha, eu penso que há essa preparação acrescida. Em suma, como dizia o Dr. Barbosa de Melo, é muito importante que daqui vão, não apenas com a convicção do vosso voto, porque essa já existia, mas em relação àqueles que estejam porventura indecisos, e há muitos jovens indecisos, eu vejo nos meus alunos, e indecisos entre o PST e o Bloco de Esquerda. Não é indeciso entre o PST e o PS. Quer dizer, querem votar contra. E aqui volto ao problema da juventude. E aí há que lhe explicar que há o voto que é consequente e voto que é inconsequente. À primeira vista poderíamos dizer, olha, que jeito nos dá de cada vez que é alguém que vota no Bloco de Esquerda não vota no PS. Portanto, indiretamente dá-nos jeito. Mas numa eleição como esta, em que há muita gente que hesita entre o Bloco de Esquerda e o PSD, a nível de juventude, sobretudo, há que explicar que a diferença é que no voto no Bloco de Esquerda pode votar-se um sonho, pode votar-se uma ficção, um romance, ou uma poesia, pode votar-se um conjunto, aliás, a meu ver, bastante incongruente, de propostas completamente, muitas delas inexecuíveis, inaplicáveis em termos de gestão de uma sociedade atual. Tem nada a ver com uma sociedade atual. Não há nenhum partido de esquerda, mesmo radical, de grande país europeu, que tenha daquelas propostas. Nenhum. Nem a esquerda mais esquerda alemã, como os ex-comunistas, não têm daquilo. Não se encontra a nacionalização no programa desse partido, de nenhum setor. Portanto, é inexecuível. E pelo meio outras, sobre todos os setores, das galinhas poedeiras até aos mais variados pontos de pormenor. E há que explicar aos jovens que o voto não é apenas uma manifestação de má disposição. Pode ser, além disso, e aos jovens e não jovens, pode ser mais do que isso. Pode ser também uma expressão de vontade pela positiva, não apenas pela negativa. E votar no PST é votar numa solução de governo alternativa. Votar no Bloco de Esquerda é votar numa solução que nunca será do governo. Por definição, no dia em que o Bloco de Esquerda tiver juízo com propostas do governo, perde a piada toda que tem. Perde o seu encanto. Perde o seu deslumbramento. Esse deslumbramento está precisamente na utopia ao virar da esquina. Se ao virar da esquina lhe pedirem votos para resolver problemas concretos com realismo, lá se vai a utopia. Ou não se vai a utopia e escavaca-se o governo. E, portanto, isto para dizer que em termos de juventude isto não é irrelevante, que há mais de 300 mil jovens a votar recenseados. E há muito jovem flutuante entre votar e não votar. E onde votar, que a canalização desse voto é importante, como é a canalização do voto através do vosso testemunho, da vossa palavra, nos próximos 9 dias. O português é muito sabido.
O eleitor português, se lhe distribuírem um panfleto, agradece a todos os partidos com o mesmo sorriso. O indeciso, sobretudo. O convicto, não. Tem um sorriso acrescido para as suas cores. Mas, provavelmente, em muitos casos, está a decidir-se, ou já se decidiu e nem diz por onde, ou está a decidir-se. Mas está aberto ao debate. Eu nunca, como depois dos debates, tenho ou não influência no voto. Neste momento ninguém tem a noção da influência. Mas o que é facto aconteceu-me o seguinte, e desculpa eu estar a demorar, mas enfim, estas oportunidades são únicas de convívio, e nestes momentos, no dia seguinte ao debate entre Manuel Freire Leite e José Sócrates, eu fui, como todos os dias, nadar no mar. Mas enfim, aí fazia sentido, porque além de mais era um domingo. Não era escandaloso, ou tão escandaloso assim para quem não está habituado a isso. E estava bom tempo. E não consegui nadar. Porque era uma fila enorme de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que vieram ter, no sítio da praia onde eu estava, para falar comigo, queriam discutir um debate. E queriam ouvir a minha opinião e dar a opinião deles. Eu não me lembro ter visto este tipo de interesse desde, porventura, as primeiras eleições, ou a última vez, foi a segunda eleição de Cavaco Silva. Antes disso tinha havido, em vários momentos, mas era outro tempo, mais ideológico e mais participativo, e gente nova. Os meus colegas de surf, os meus, enfim, companheiros de praia e tal, vinham ter comigo que eu não imaginaria, tendo fixado passagens do debate, palavra por palavra. E ela disse isto, ele tinha dito aquilo. Este interesse, aliás, visto pela dimensão das audiências televisivas, significa que as pessoas estão a querer argumentar. E nesse dia assistia a verdadeiras discussões políticas, já não assistia na praia. Questões políticas. Calhou lá um, coitado socrático, ao engano, no meio de várias senhoras violentamente freiristas, e o pobre do homem transpirava e elas diziam, mas não é assim, ele disse isto e depois não disse aquilo e já tinha dito aquilo. Há, portanto, uma abertura nos próximos dias, com cuidado, porque as pessoas são sonsas, provavelmente não dizem o sentido do voto. Nenhum daqueles ou daquelas que falaram comigo e foram dezenas, disse onde ia votar. Eu, por acaso, acho que percebi, na maioria esmagadora. Porque há pequenas expressões. O socratista dizia, o nosso primeiro-ministro, que debateu com a doutora Manuela, e o nosso primeiro-ministro, sei, bom. Outras diziam a nossa doutora Manuela, que não sei, o nosso inculcava uma certa ternura ou simpatia, mas era o máximo que eu extorqui. Portanto, isto para vos dizer, dir-me, isto é uma militância, já não há e tal, mas eu sou velhinho, portanto ainda raciocínio em termos de militância diferente, feita com maior argumentário, com paciência nos próximos dias. Porque o problema é o seguinte, isto pode vir a ser decidido por 50 mil pessoas, por 60 mil pessoas, por 70 mil pessoas, por 100 mil pessoas. E sobretudo pensem nisto, porque há os dois países, é fundamental que o outro país crie uma folga muito grande para o caso da grande Lisboa ser uma coisa mais tangencial e aproximada. Porque aí é um problema específico, complicado. Porque as pessoas não se encontram, portanto falam muito pouco. É preciso ter ainda mais imaginação para o convívio, no grau de desenraizamento que ali existe. É preciso que o resto do país, onde se sente claramente uma tendência, atue de uma forma, potenciando votos, que no total dê realmente aquilo que se sente que está a acontecer. E este fim de semana, este fim de semana, e o começo da semana que vem, não deixem para o último minuto. No último minuto aparecem os que votam com o vencedor.